façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Vamos lá, né? Ainda há juízes em Berlim e homens no Brasil. O corregedor do CNJ mantém o afastamento do lulista Apio, assumindo o processo contra o juiz que foi afastado da Lava Jato por inúmeras suspeitas. O Lula 22 doou dinheiro para a campanha do Lula, ligou e ameaçou um filho de desembargador, só isso. Suspeito é só o Moro. O Toffoli, que deu uma mãozinha, e o Apio, não, esses não são. Então, o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, decidiu manter o juiz Eduardo Apio afastado do comando da Lava Jato, da 13ª Vara Federal. Que boa notícia, porque o Toffoli tentou resgatar o lulista da geladeira. O editorial da Gazeta do Povo hoje fala da incoerência suprema. Nós estamos ultrapassando todos os limites. E as pessoas mais moderadas estão subindo o tom, porque estão preocupados e assustados. Diz o editorial: quando se trata de defender a Constituição diante de uma ação flagrantemente inconstitucional do Senado, o Supremo lava as mãos, porque interessa a agenda. Quando se trata de impor a própria vontade, por discordar do que os representantes do povo decidiram, o Supremo age para usurpar o direito do poder legislativo. Isso, meus caros, não é mais ativismo. Ativismo judicial é uma expressão que não dá conta do que acontece no Brasil. Isso é lawfare. Isso é ditadura togada. Isso é usurpação dos poderes do povo por meio dos seus representantes. E, nessa toada, como vocês sabem, o STF foi lá e deu uma mãozinha também para as máfias sindicais, para os pelegos do PT. E agora está aí o resultado. O sindicato cobra 12% de contribuição e exige R$ 150 para recusa, gerando polêmica e fila dos trabalhadores que não queriam os trabalhos maravilhosos, entre aspas, oferecidos pelos sindicalistas. Como disse o Paulo Eduardo Martins, alguém que esteve na luta pela reforma sindical lá no governo Temer, a luta para acabar com o imposto sindical foi grande. O trabalhador estava livre. Agora o escravizaram novamente. É o seu suor a sustentar pelegos vermelhos. Não aceite essa exploração. No mais, me faltam palavras, me sobram palavrões. Os sindicalistas precisam comprar mortadela para voltar ao domínio das ruas. Até porque a direita está acuada, com medo do poder ditatorial de Alexandre de Moraes. E eles querem mortadela para voltar a contratar figurante, militante de ocasião, para encher um pouquinho as ruas com bandeiras vermelhas. Eles precisam de um imposto sindical para isso, que já arrecadou mais de 4 bilhões por ano aos cofres dessas máfias sindicais. Com a reforma do Temer, esse troço caiu para 50 milhões. Claro, se o trabalhador tem liberdade de escolha, ele não quer ser sindicalizado. Aqui nos Estados Unidos, menos de 10% da mão de obra é sindicalizada. E hoje temos greve. Aonde? Nas 3 montadoras de carro, as maiores do país, à exceção da Tesla, que faz carro elétrico. Porque eles sabem que na Casa Branca tem um aliado, que aliás está no bolso deles. O Joe Biden recebe rios de dinheiro, todos os democratas fazem campanha, o maior doador é o sindicato. Sindicato dos professores, sindicato, o IAW, dos automotivos, e por aí vai. Então eles estão fazendo pressão. Entre as demandas
Pasmem, uma semana de 32 horas de trabalho. Sim, mesmo que você não seja tão bom em matemática, vamos lá, 8 horas, 4 dias, 32 horas. Uma semana de 4 dias de trabalho, 8 horas. Tá bom, né? O Bernie Sanders foi na televisão defender. Porque a produtividade do trabalho aumentando, é preciso que um trabalhador ganhe isso. Não apenas uns poucos no andar de cima. Que mentalidade mofada, meu Deus. Ele disse isso em uma das suas 3 casas. Porque ele luta, claro, contra a desigualdade e a favor dos mais pobres, mas ninguém precisa fazer voto de pobreza. Então, qual o problema dele ter, como um inútil a vida inteira, como um senador desde criança, uma casa de $1 milhão e outras 2 casas de veraneio? O Bidenomics é um fracasso. Injetar dinheiro na economia, depois ficar perplexo com a inflação e ajudar sindicatos de montadoras depois de vir com uma agenda verde que pune produtores de óleo e gás, fazendo o preço do óleo e gás disparar. E os produtores de carros a combustão não estão muito felizes e estão pleiteando privilégios. Eles conseguiram muitos no passado. Sabe qual foi o resultado? A quebra, não de uma outra empresa, de Detroit. A indústria automotiva já foi a menina dos olhos, a galinha de ouro dos Estados Unidos. Na década de 50, 60, 70, veio a década de 80, vieram os japoneses, os sindicatos, as conquistas trabalhistas, as aposentadorias desconectadas do que foi poupado, e a indústria quebrou e quebrou junto uma cidade inteira. Vai dar certo dessa vez. Vai dar certo. Confia, amiguinho. Bom, enquanto isso, a Polícia Rodoviária Federal reagiu à fala de Gilmar Mendes. Extinção não é o remédio, diz o diretor da PRF. O ex-PRF delegado da CORE, Fabrício Oliveira, diz que a Polícia Rodoviária Federal é essencial para a segurança e combate ao crime, e destacou o impacto das ações no combate ao tráfico de drogas. Em 2020, por exemplo, o governo Bolsonaro, a PRF apreendeu mais de 730 toneladas de maconha e 35 toneladas de cocaína. Parece que isso não agradou muita gente, no PT e no Supremo. E eles estão querendo punir a PRF. Agora, eu tenho só uma pergunta para o Gilmar Mendes. Não é sobre Portugal ou Gilmar Palusa, nada disso. Nem sobre universidade. Porque jornalistas não fazem essas perguntas. Porque ele manda enfiar a pergunta no fiofó. Mas isso não é ataque à imprensa. Só se Bolsonaro fizesse o mesmo. A pergunta ao Gilmar Mendes é muito simples. Está liberado pedir o fechamento de algumas instituições republicanas existentes? Eu preciso saber disso antes para dar uma ou outra sugestão sobre um tal de STF. Mas depois me responde, dependendo da resposta, eu digo o que eu penso acerca do nosso Supremo Tribunal Federal de hoje, no que ele foi convertido pelos tucanos e petistas aparelhados lá dentro. Bom, faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.